Olá, seja bem-vindo ao canal Viajar é Preciso. Eu sou Nildo Bernardini e neste vídeo vamos percorrer de São Paulo para a cidade de Teixeira de Freitas pela rodovia Fernão Dias. Acompanhe conosco esta viagem. Sabadão com sol brilhando forte, conferindo uma vista bonita do céu da cidade de Osasco. É diante desse cenário deslumbrante que iniciamos a nossa viagem de São Paulo para a cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. São cerca de 1.320 quilômetros pelas rodovias BR-381, 116, 418 e BR-101, com tempo de duração estimado em 19 horas e 20 minutos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Estamos na altura do bairro Belenzinho, localizado nas proximidades da região central da Grande São Paulo. Aqui vamos nos manter na faixa da esquerda e sair da Marginal Tietê para a rodovia Presidente Dutra e, desse modo, logo à frente acessar a Fernão Dias. O tempo mudou rapidamente, característica da cidade de São Paulo. Em questão de minutos, o céu ficou nublado com nuvens carregadas e deve chover a qualquer momento. Agora estamos na rodovia Presidente Dutra, BR-116, e vamos nos manter nas faixas da via local para logo à frente, a cerca de 4 km, acessar a Fernão Dias. Nesta altura da rodovia Presidente Dutra, vamos nos manter à direita para acessar a saída para a rodovia Fernão Dias BR-381. Aqui vamos permanecer mantendo-se à nossa esquerda conforme indicação desta placa para acessar a rodovia Fernão Dias. Agora estamos na rodovia Fernão Dias, no município de Guarulhos, e neste momento começa a chover. A cidade de Guarulhos está localizada na zona leste da região metropolitana de São Paulo. Com uma população que se aproxima de 1.400.000 habitantes, Guarulhos é a segunda cidade mais populosa do estado e a 13ª do Brasil, e tem um PIB próximo de 66 bilhões de reais, com destaque para os setores de serviço, comércio, indústria e logística. Ocupa a 4ª posição entre as maiores economias do estado e a 9ª em todo o Brasil. Neste momento, estamos com 55 minutos de viagem, deixando para trás a cidade de São Paulo e chegando em Mariporã.
Este município pertence à região metropolitana de São Paulo, tem uma população próxima de 104 mil habitantes, um PIB em torno de 2 bilhões de reais e possui altos índices de desenvolvimento humano (IDH). Logo em frente temos o túnel de Mariporã, bastante conhecido pelos viajantes que utilizam esta rodovia. Aqui começa a descida. Esse é um trecho de serra bastante perigoso. Tem muitas curvas acentuadas, por isso os cuidados devem ser redobrados nesta região, principalmente em dias de chuva. Afinal, Mariporã está localizada na Serra da Cantareira, ao norte da cidade de São Paulo, cenário ideal para quem busca lazer como conhecer museus, parques públicos, lagos, formações geológicas, picos, mirantes, cachoeiras e vida selvagem em meio à Mata Atlântica. Motivo pelo qual é roteiro de turistas que procuram lugares ligados diretamente com a natureza e a tranquilidade. Estamos com 1 hora e 50 minutos de viagem e acabamos de sair do estado de São Paulo e entrar no município de Extrema, Minas Gerais. Situada a 492 quilômetros da capital Belo Horizonte, na borda ocidental da Serra da Mantiqueira, esta cidade mineira tem uma população próxima de 54 mil habitantes, um PIB que gira em torno dos 11,5 bilhões de reais, com destaque para os setores de serviço, indústria e agropecuária. É a cidade que mais gera emprego na região. E continuamos nossa jornada, agora acompanhando este ônibus da aviação Gontijo, que já há algum tempo segue à nossa frente. Sediada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Gontijo é considerada, pelos busólogos, a maior empresa de viação do Brasil. Com sua frota de 1.500 veículos, transporta anualmente cerca de 5 milhões de passageiros, atendendo 20 estados mais o Distrito Federal. E também é a empresa de transporte rodoviário de passageiros com a maior frota de ônibus Scania do mundo. Agora estamos em Perdões, Minas Gerais. Situada entre vales e colinas e com um clima tropical de altitude, esta cidade mineira é cortada pela rodovia Fernão Dias, tem por volta de 22 mil habitantes e está localizada ao sudoeste do estado de Minas Gerais, a cerca de 220 quilômetros da capital Belo Horizonte. Perdões possui diversas atrações turísticas, como os casarões tombados no seu centro histórico, museus, bibliotecas e cachoeiras, além de bons hotéis e pousadas com excelentes serviços. Quanto à qualidade da pavimentação da rodovia Fernão Dias BR-381, no trecho percorrido até então, podemos classificá-la como relativamente boa. No entanto, esperava-se um pouco mais da concessionária em termos de restaurações. Neste momento estamos em Betim e após essa base da Polícia Rodoviária Federal, PRF, localizada no quilômetro 499 da rodovia Fernão Dias, podemos continuar pela BR-381 ou manter-se à direita na terceira faixa e seguir pela BR-262, pois ambas as rodovias se juntam logo após o shopping de Betim, a cerca de 6 quilômetros desse local. Dessa vez, vamos utilizar a BR-262. Essa é a mencionada saída de acesso para a rodovia 262.
Depois de percorrido cerca de 18 quilômetros pelo anel viário de BH, a BR-381 se desvencilha da 262 e, portanto, vamos nos manter na terceira faixa à direita para permanecer na rodovia 381. Esse trecho nas proximidades do início da parte com pista simples desta rodovia é repleto de radares. Por isso, o usuário deve ficar bem atento para não cometer infrações por excesso de velocidade. Um polêmico vídeo tem sido compartilhado nas redes sociais dizendo que após uma recente mudança na legislação não haverá mais placas nas vias indicando fiscalização eletrônica por radares. O internauta equivocado atribui ao atual governo a suposta mudança. Trata-se de uma fake news. A legislação vigente que regulamenta as normas para a fiscalização de velocidade de veículos automotores no país permanece sendo a Resolução 798 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, e alterações pontuais ocorridas no final de 2023 nada dispõe em relação às placas de indicação de equipamentos de fiscalização eletrônica por radares, mas sim de mudanças na permissão do uso do medidor portátil para a fiscalização do excesso de velocidade em vias urbanas, que passou a ser igual ou superior a 40 km por hora. Na verdade, as placas de alerta avisando a existência de radares fixos e móveis, este modelo que aparece no vídeo, não são mais obrigatórias desde 2011, quando a Resolução 396 de dezembro daquele ano revogou o artigo 2º da Deliberação número 52 de 6 de setembro de 2006, que para a instalação de equipamentos fiscalizador de velocidade previa a obrigação de sinalização vertical informando a existência de fiscalização por radar. Desse modo, conforme regra em vigor, não é mais obrigatório ter placa na via avisando ao condutor o local exato do radar. No entanto, os radares só podem ser instalados em locais onde houver placas de sinalização modelo R19, este modelo que aparece no vídeo, indicando o limite máximo de velocidade da via, conforme se verifica no artigo 3º, inciso 1º, a linha A e B da Resolução 798 de 2020, concomitantemente com o artigo 10º do mesmo diploma legal. Além disso, apesar de não mais precisar de placas avisando a presença de radares, ficou proibido escondê-los. É o que se verifica no artigo 6º, parágrafo 4º, que proíbe a instalação de medidores de velocidade do tipo fixo em árvore, marquises, passarelas, postes de energia elétrica ou qualquer outra obra de engenharia de modo velado ou ostensivo. O termo velado ou ostensivo significa que os equipamentos devem estar aparentes. E por fim, o artigo 7º, parágrafo 4º, exige que os medidores de velocidade do tipo portátil sejam utilizados somente por agentes ou autoridades de trânsito no exercício regular de suas funções devidamente uniformizados, não podendo haver obstrução da visibilidade do equipamento e do seu operador por placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises ou qualquer outra forma que impeça a sua ostensividade. Aqui a palavra ostensividade significa visibilidade. Mas convenhamos, quem precisa de placa avisando o local onde está instalado o radar são aqueles motoristas imprudentes que trafegam muito acima da velocidade máxima estabelecida nas placas de sinalização da via e somente ao avistar o radar é que diminui a velocidade. Pense, se não precisamos respeitar as placas de regulamentação de velocidade R19 instaladas no curso da via, então para que elas existem e por qual razão estão instaladas ali ao longo da rodovia? Agora estamos no município de Caeté e aqui começa um dos trechos já duplicados desta rodovia. São pouco mais de 30 quilômetros duplicados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, e liberados para desafogar o tráfego nesta parte da rodovia 381.
Conhecida como Rodovia da Morte, em função das curvas sinuosas culminadas com o tráfego intenso de veículos pesados, a má conservação e o alto número de acidentes fatais, a BR-381 de Belo Horizonte a Governador Valadares, cerca de 304 quilômetros, é uma importante ligação rodoviária com o Nordeste do Brasil, o litoral capixaba e as praias do extremo sul da Bahia. E por ser uma rodovia de pista simples em um trecho de serras com um traçado com mais de 500 curvas, sendo 200 somente nos primeiros 100 km que separam Belo Horizonte de João Molevade, está entre as rodovias mais perigosas do país. Segundo o registro da Polícia Rodoviária Federal, só no ano de 2009 foram 2.975 acidentes, com 705 feridos em estado grave e 138 vítimas fatais. Em 2022, foi registrada a média de um óbito em acidente de trânsito a cada 3,5 km, somente no trecho inicial de 116 km até João Molevade. Há décadas, a duplicação desta BR é um sonho dos mineiros e de todos os usuários desta via. As discussões em torno da obra remontam ao início da década de 1990. Contudo, apesar de um perigo a cada curva e os motoristas que passam por aqui, mesmo que dirijam com prudência, enfrentam os riscos de graves acidentes e congestionamentos que podem levar horas até a liberação da pista, o que se constata são obras abandonadas, o que aumenta ainda mais os riscos de acidentes nestes pontos. Aqui é município de Governador Valadares, com 257.172 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022, e um PIB na casa dos 7,5 bilhões de reais, com destaque para o setor de serviços, que sozinho representa 63% do seu produto interno bruto, seguido pela administração pública com 22%, a indústria com 13% e a agropecuária, que representa 1% do seu PIB. Valadares ocupa a 9ª posição entre as maiores cidades de Minas e é a 16ª mais rica do estado. Nesse trecho a chuva deu uma trégua, espero que daqui para frente o tempo permaneça firme desse jeito. Aqui neste viaduto sobre a Santos Dumont, vamos deixar Fernão Dias e pegar esta saída à direita para acessar a BR-116 no sentido Teófilo Otoni e Salvador. E nesta curva temos uma vista parcial do bairro Planalto, situado na zona oeste da cidade de Governador Valadares. Deixamos a rodovia Fernão Dias BR-381 e agora estamos na BR-116, que no trecho do quilômetro 0 em Fortaleza, no estado do Ceará, até o entroncamento com a BR-040 no Rio de Janeiro, é denominada rodovia Santos Dumont. Esta é a maior e a mais importante rodovia do Brasil. Com 4.610 km de extensão, a BR-116 tem intensa movimentação de veículos e se estende desde a cidade de Fortaleza, no litoral do Ceará, passando pelos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, até o município de Jaguarão, localizado no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. E é considerada uma das rodovias mais perigosas do Brasil devido ao elevado número de acidentes. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos.
Neste momento estamos com 13 horas e 30 minutos de viagem no município de Camponário, Minas Gerais, a cerca de 420 quilômetros da capital Belo Horizonte e 1.030 quilômetros da cidade de São Paulo, nosso ponto de partida. Quanto à qualidade da pavimentação nesta parte da BR-116, na nossa escala que vai de excelente a péssima, podemos classificá-la como regular, levando em consideração a presença de pequenos buracos em diversos pontos desta rodovia, o fluxo de veículos e a ausência de terceira faixa em trechos essenciais. Nossa viagem está tranquila e neste momento, por causa do tempo fechado, já começa a escurecer e as nossas gravações começam a perder a qualidade das imagens. Agora estamos entrando em Teófilo Otoni. Situada no Vale do Rio Mucuri, ao nordeste do estado de Minas Gerais, distante cerca de 450 quilômetros da capital Belo Horizonte, esta cidade se destaca no setor de exploração mineral e é considerada a capital mundial das pedras preciosas. Deve ter blitz aí pra frente, porque os caras estão fazendo filmando ali, né? Logo à frente, na altura dessa rotatória, vamos deixar a BR-116 e entrar à direita para acessar a BR-418, conforme indicação desta placa fixada do mesmo lado. Estamos na BR-418 em direção à cidade de Nanuque, Minas Gerais. E esse trecho a partir da saída do perímetro urbano de Teófilo Otoni não tem iluminação pública. Por isso, durante a noite, especialmente em dias de chuva como hoje, as imagens ficam com a qualidade significativamente comprometida. Portanto, vamos encerrar por hoje a nossa gravação e retomamos amanhã com a luz do dia. Dormimos aqui em Serra dos Aimorés. Esta pequena cidade mineira de 6.944 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022, fica localizada no Vale do Mucuri, próximo à cidade de Nanuque, na fronteira de Minas Gerais com os estados da Bahia e Espírito Santo. Serra tem sua economia baseada na agropecuária, com destaque para a cana-de-açúcar. A denominação Serra dos Aimorés deve-se à sua localização na serra em que habitavam os índios aimorés, ao nordeste do estado de Minas Gerais. Estamos nos aproximando do trevo com a BR-418 e aqui vamos pegar a nossa esquerda para acessar novamente a mencionada rodovia no sentido Nanuque-Posto da Mata, dando continuidade à nossa jornada. Eu costumo dizer que o melhor da viagem é poder contemplar a vista local durante o percurso. E essa é uma região repleta de lindas paisagens naturais, com colinas, picos e montanhas que contrastam com as planícies ocupadas por pastagem para o gado, plantios de eucalipto e cana-de-açúcar. Um panorama simplesmente maravilhoso que serve como verdadeiro colírio para os olhos e terapia para a mente. Uma vista que compensa qualquer eventual cansaço que naturalmente ocorre durante uma longa viagem. Neste momento estamos chegando a Nova Viçosa. Localizado no litoral sul baiano, este município é constituído de 4 distritos: Nova Viçosa, a sede, Posto da Mata, Argolo e Elvérsia. A sua população total, segundo o censo do IBGE 2022, é de 39.509 habitantes e o seu PIB é de cerca de 576 milhões de reais, provindos principalmente do setor de serviços, seguido pela administração pública, a indústria e a agropecuária.
Agora estamos chegando a Poço da Mata. Por causa da sua vultuosa extensão urbana, alguns viajantes que passam por aqui pensam que este povoamento é uma cidade. No entanto, trata-se de um distrito de Nova Viçosa. O curioso é que a cidade de Nova Viçosa tem menos que a metade da população do distrito, Poço da Mata, que ultrapassa os 23 mil habitantes. Estamos chegando ao trevo com a BR-101 e aqui vamos pegar a nossa esquerda para acessar a citada rodovia no sentido Espírito Santo, Bahia. Inaugurada na década de 70, a BR-101 é a segunda maior rodovia federal do Brasil, perdendo apenas para a 116. Ela constitui uma artéria vital para o desenvolvimento e a integração do país. Tem cerca de 4.650 quilômetros de extensão e se estende desde a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, ao município de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Em seu traçado, corta 12 estados e conecta grandes centros urbanos como Natal, Recife, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro, Vitória e Florianópolis, integrando regiões produtoras de bens agrícolas, industriais e minerais. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Neste momento, estamos no município de Teixeira de Freitas. A cidade recebeu esse nome em 1957, quando era apenas um povoado. A denominação foi dada pelo prefeito de Alcobaça, Manuel Euclides Medeiros, em homenagem ao estatístico baiano Manuel Augusto Teixeira de Freitas, considerado o pai da estatística brasileira, fundador do Instituto Nacional de Estatística, que em 1938 passou a se chamar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Teixeira de Freitas está situado no extremo sul do estado, distante 854 quilômetros da capital Salvador. A história do seu desenvolvimento está relacionada com a construção da BR-101, a partir da década de 70. Até essa data, o pequeno vilarejo de Teixeira, perdido no meio da Mata Atlântica, era apenas uma referência para os seus próprios moradores. Porém, com a construção da citada rodovia, somado a um solo que se mostrava adequado para o plantio, logo se revelou um atrativo para migrantes agricultores, criadores dos interiores baiano e mineiro e madeireiros capixabas. E com a chegada das empresas cooperativas das serrarias, ocorreu um expressivo aumento da movimentação regional e a tendência de expansão do comércio local, surgindo assim um núcleo que logo começa a ganhar força. O beneficiamento da madeira local, a agricultura produtiva, o gado se reproduzindo nas pastagens, o mercado comprador assegurado e a rodovia abrindo portas para migrante ávido de oportunidades, reuniu o cenário perfeito para a aceleração do crescimento do povoado, que em 1980 já tinha mais de 60 mil habitantes, enquanto que as cidades vizinhas centenárias fundadas nos séculos XV e XVI, como Caravelas, Alcobaça e Mucuri, até hoje têm suas populações muito longe dessa cifra. A vila que deu origem a Teixeira se localizava exatamente na linha divisória entre os municípios de Alcobaça e Caravelas, de tal modo que algumas ruas encontravam-se estabelecidas em um município e outras no seu vizinho. Por isso, a sua subordinação administrativa era dividida entre duas cidades. Teixeira foi emancipada em 9 de maio de 1985 e a sua instalação se deu em 1º de janeiro do ano seguinte. Embora seja uma cidade jovem de apenas 38 anos, logo se consolidou como a principal cidade do extremo sul baiano e hoje, com uma população de 145.223 habitantes segundo o censo do IBGE 2022, ocupa a 8ª posição entre as maiores cidades do estado e tem um PIB, Produto Interno Bruto, próximo dos 3 bilhões de reais, conforme censo do IBGE 2021.
A sua economia é diversificada e abrange os setores da agropecuária, que representa 5% do seu PIB, da indústria, que representa 15%, e do comércio e serviços, que representa 80% do seu produto interno bruto, sendo o setor terciário motivado pelo forte DNA para o comércio e negócios, onde se destaca pela alta regularidade das vendas durante o ano, razão pela qual Teixeira é escolhida por grandes empresas, indústria e empreendedores, tornando esta cidade uma das mais promissoras da Bahia. Teixeira, além de vir crescendo com o turismo de negócios, muito impulsionado pelas oportunidades geradas na região e pela gastronomia, que também é uma marca importante no município, ainda se destaca por abrigar importantes universidades públicas e privadas, como os campos da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, do Instituto Federal Baiano, IFS, e da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Essas universidades atraem milhares de estudantes da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Ao lado direito fica localizado o bairro Castelinho, nosso objetivo. Portanto, logo à frente vamos pegar a próxima saída à direita. Aliás, era para nós ter entrado na primeira rua de acesso ao bairro, mas por distração acabamos passando desse atalho e por isso vamos entrar na próxima rua à direita. Já que deixamos passar o primeiro acesso, agora vamos entrar no segundo, nesta rua à nossa direita, para enfim alcançar o bairro desejado. E essa quantidade de água empoçada na rua indica que tem chovido bastante em Teixeira. Verdade seja dita, choveu consideravelmente nesse município nos últimos meses, e a previsão para este ano é de muita chuva na região. Esta, apesar de ser uma via de acesso a quase todas as demais ruas deste bairro e do bairro vizinho, ainda permanece calçada de paralelepípedos. Esse tipo de pavimentação é incompatível com o fluxo de veículos que é obrigado a utilizar esta passagem. O adequado para esta rua é a pavimentação asfáltica. Logo à frente fica localizado o endereço que estamos buscando. Graças a Deus, fizemos uma boa viagem e aqui chegamos ao nosso destino, na Rua Pereira, bairro Castelinho, na cidade de Teixeira de Freitas, estado da Bahia. Na viagem de hoje, percorremos pelas rodovias BR-381, 116, 418 e BR-101, cerca de 1.320 quilômetros, com tempo de duração estimado em 19 horas e 10 minutos. Os gastos com os pedágios restringiram-se à BR-381 no trecho de 600 quilômetros entre as cidades de São Paulo e Belo Horizonte, e somaram a quantia de R$ 23,90. Quanto ao custo com gasolina nesta jornada foi de R$ 455 e os preços dos combustíveis neste percurso há certa variação. Na BR-381, no trecho de 600 km que se estende de São Paulo a Belo Horizonte, custa em média R$ 5,89 o diesel, R$ 5,49 a gasolina e R$ 3,69 o etanol. Ainda na mesma rodovia, no trecho de 304 km entre Belo Horizonte e Governador Valadares, a média é de R$ 5,89 o diesel, R$ 5,59 a gasolina e R$ 3,49 o etanol. Na BR-116, nos 138 quilômetros entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, os preços oscilam em torno de R$ 5,89 o diesel, R$ 6,10 a gasolina e R$ 4,10 o etanol. Já na BR-418, nos 220 quilômetros entre Teófilo Otoni e Poço da Mata, os preços dos combustíveis variam por volta dos R$ 5,40 a gasolina, R$ 3,69 o etanol e R$ 5,59 o diesel. E na BR-101, nos 45 quilômetros entre Poço da Mata e Teixeira de Freitas, a média é de R$ 5,76 a gasolina, R$ 4,25 o etanol e R$ 5,78 o diesel.
Em relação ao estado de conservação das rodovias envolvidas nessa jornada, a rodovia Fernão Dias BR-381, nos 600 km entre São Paulo e Belo Horizonte, podemos classificá-la como boa. Trata-se de uma rodovia totalmente duplicada, com pedágio barato, tem boa assistência em caso de emergência, é bem sinalizada e, apesar de muitas curvas nos trechos de serras e eventuais pequenas irregularidades na faixa da direita, atende todas as necessidades do usuário. Já no trecho de 304 quilômetros que se estende de Belo Horizonte a Governador Valadares, a 381 passou por um processo de duplicação que se arrasta por quase uma década. E na nossa escala, que vai de excelente a péssimo, podemos classificá-la como muito ruim. Quem trafega por ela enfrenta uma verdadeira via sacra, que vai desde enorme quantidade de curvas perigosas, ausência de acostamento, pista com a lateral invadida pela vegetação, falta de sinalização e placas encobertas pelo mato, canteiros de obras inacabados e mal sinalizados, longos trechos de congestionamentos, além de uma enorme quantidade de buracos, o que torna essa rodovia muito perigosa, fazendo jus ao título Rodovia da Morte, haja vista o total abandono. Em se tratando da rodovia Santos Dumont, BR-116, no trecho de 138 km de Governador Valadares a Teófilo Otoni, podemos classificá-la como regular, levando-se em consideração ser uma rodovia de pista simples e mão dupla, com um grande fluxo de veículos, a presença de inúmeros pequenos buracos em diversos pontos desta via, a pouca fiscalização, a formação de inúmeras filas no encalço dos veículos de cargas que naturalmente trafegam de forma mais lenta, o que, somado à ausência de faixa adicional em alguns trechos essenciais para servir como escape nessas situações, torna essa rodovia cansativa, desgastante e perigosa para os seus usuários. Quanto à BR-418, nos 220 km entre Teófilo Otoni e Poço da Mata, podemos classificá-la como relativamente boa, levando-se em consideração a pavimentação asfáltica, que em boa parte do referido trecho foi recentemente recapeada, e o desembaraço do trânsito pelo pouco número de veículos que trafega por esta via. Porém, como pontos negativos, verifica-se uma enorme quantidade de curvas acentuadas, sinalização insuficiente, falta de acostamento ou acostamento tomado pelo mato, além de muitos buracos e irregularidades no asfalto nos locais em que ainda não foi restaurado, sendo estes últimos os pontos mais críticos desta rodovia. E em relação à BR-101, nos 45 quilômetros entre Poço da Mata e Teixeira de Freitas, podemos considerá-la como regular, levando-se em consideração o pequeno trecho percorrido, onde observamos, no geral, certa falta de manutenção, com partes em que o recapeamento encontra-se descascando, formando inúmeros buracos rasos, pouca fiscalização, ausência de terceira faixa em pontos estratégicos, que contribui para a formação de longos trechos de lentidão, especialmente nas áreas urbanas, tráfego intenso de caminhões e insuficiência de sinalização, que, somado ao seu traçado sinuoso, resulta em uma rodovia relativamente insegura, o que tem cooperado para o alto índice de acidentes registrado nesta rodovia. Muito obrigado por ter assistido este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos.